Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, 2 de maio de 2025. E na noite de hoje, às noites de segunda-feira, às 18h30, nós realizamos a nossa palestra pública. E hoje recebemos a nossa irmã Cirlei Bastos, do Centro Espírita Aristides Silva, em Teresópolis, para fazer o estudo da noite de hoje. E o nosso tema de hoje tem por título Materialismo, não é? Materialismo. Esse tema está no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Franciscano Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E Emmanuel vai trazer uma interpretação, uma reflexão da questão 148 de O Livro dos Espíritos, que está na parte segunda, capítulo 2 da encarnação dos espíritos. E a pergunta é a seguinte: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos. A resposta da pergunta, a nossa irmã Cirlei, que vai depois colocar aqui a resposta dos espíritos para a pergunta de Kardec. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu vou convidar a nossa irmã Carmen Matos para fazer a leitura de uma pequena página do preparo e a nossa prece de abertura. Cirlei, depois que ela ler a mensagem e fizer a prece, você tem até 19h30, 7h25, 7h30, para concluir a sua reflexão, tá bom? Ok. Então vamos lá. E que Tá Deus me te ouvindo? Tá me abençoe, ouvindo tá? bem? Tá perfeito. Que Deus te abençoe, te fortaleça sempre e que possamos sempre contar com sua presença aqui. Carmen, Ah, a palavra obrigada. está com você, minha amiga. Boa noite a todos e o prepare desse livrinho aqui, de Altivo Panfiro, pelo espírito de Baltazar. E a, e a questão que ele coloca aqui, foi aberta aleatoriamente, nunca aleatoriamente, é a 62. E ele nos diz assim, o espírito Baltazar: a criatura que por si só traz a ansiedade às vezes também absorve essa ansiedade do mundo, torna-se preocupada com as provocações externas, inquieta por força da opinião coletiva, perturbada pelo que absorve da sociedade de um modo geral. O ansioso, para controlar suas emoções, precisa estar, em primeiro lugar, alerta ante as suas próprias manifestações de desarmonia. Depois, procurar orar continuamente. E, finalmente, pedir a Jesus que o torne uma pessoa equilibrada diante da lei e atenta aos movimentos que se efetuam em torno dela. Então, vigiai e orai aqui novamente. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez para essa palestra pública, agradecendo a presença da nossa amiga Cirlei, que vai nos trazer as suas reflexões e nos ajudar, mais uma vez, na compreensão desse evangelho tão querido e tão necessário para a nossa vida. Que Jesus a abençoe, que Jesus a inspire, para que possamos aproveitar as suas reflexões para nos ajudar nessa compreensão. Agradecemos a Casa de Francisco, que nos permite estarmos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a palavra do Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Cirlei, a palavra está com você, minha amiga. Pode seguir as Ok. suas reflexões. Que Deus te abençoe. Eu agradeço muito o convite de vocês, embora não conheça vocês ainda, né? Pessoalmente, mas certamente a gente vai uma hora nos conhecermos. Então vai ser mais, vai ter mais aconchego nesse encontro, né? Então, gente, nós
realmente achamos muito interessante esses dois, é muito interessante esses dois livros, né? Que você tem um capítulo, uma mensagem, e tem as perguntas do Livro dos Espíritos que vão ao encontro do que diz a mensagem. Então você fica vendo o pensamento de Emmanuel e o pensamento de Kardec, dos espíritos orientadores de Kardec, e vai vendo, né? Como é que embora tenha passado muitos anos de um para outro, ainda todos dois são atuais. Mas eu pensei em algumas coisinhas aí para hoje, para gente incrementar um pouquinho o nosso estudo, né? Que eu já vi que vocês fazem uma maratona, né? Rose, como é que você consegue fazer isso, Rose? Caramba! Então, eu trouxe para nós, né, começarmos esse nosso encontro, é, é, uma história. Vou fazer uma contação de história. Então, eu trouxe um lance, né, uma história, o início da história de Fernão Capelo Gaivota. Talvez muitas pessoas daí já conheçam esse livro, que é muito conhecido desde da minha adolescência, quando eu ainda estava na escola. Então, todo mundo deve conhecer bem. Vocês vão conhecer a minha forma de trabalhar, né, também hoje, porque cada um tem seu estilo, sua maneira de trabalhar. Então, cada um vai conhecer hoje a minha maneira de trabalhar. Então, essa história diz assim: era manhã, e o novo sol salpicava de dourado as ondas de um mar calmo. A 2 quilômetros da costa, um barco de pesca lançava isco à água e o chamamento para o bando do pequeno almoço espalhou-se pelo ar até uma multidão de 1.000 gaivotas chegar para disputar os pedaços de comida. Era o início de outro dia atarefado. Mas, a grande distância, sozinho e muito para lá do barco e da costa, Fernão Capelo Gaivota estava a praticar. A 30 metros de altitude no céu, ele baixou as patas com membranas, elevou o bico e esforçou-se para continuar a virar com uma difícil e dolorosa torção das asas. A curva permitia-lhe voar mais devagar. Então, ele abrandou até o vento lhe tocar o rosto como um sussurro, até o oceano ficar imóvel debaixo dele. Semicerrou os olhos numa concentração intensa, suspendeu a respiração, forçou mais, 2 centímetros de curva, e então as suas penas agitaram-se, ele parou e caiu. Como sabem, as gaivotas nunca hesitam, nunca param. Atrapalharem-se no ar é para elas uma vergonha e uma desonra. Mas Fernão Capelo Gaivota não era um pássaro normal. Sem se sentir envergonhado, estendeu as asas outra vez para aquela curva difícil que lhe fazia estremecer o corpo e desacelerou até parar novamente. E assim se inicia a história de Fernão Capelo Gaivota, que era uma gaivota diferente, uma ave diferente, que gostava de aprender novos voos, de conhecer novas formas de voar, que não se contentava, como o resto do bando a que ele pertencia, de apenas pescar comida todos os dias na costa, mergulhar mais profundo, menos profundo, para abastecer-se e abastecer também a chegada do inverno. E ao chegar em casa, Fernão Capelo Gaivota ouviu da mãe preocupada.
Ô, Fernando, você fica aí só treinando esse voo, você pensa que isso vai encher a tua barriga? Olha só como é que você está. Só penas e pele e penas, porque não tá essa magreza toda, porque fica só querendo aprender a voar, querendo aprender novos voos, novas curvas, novos lances, e acaba que não pesca a comida necessária para a sua alimentação. O pai reforçou o discurso da mãe, preocupado também com o desempenho de Fernão e como é que seria depois, mais tarde, para esse menino se alimentar quando eles já não estivessem ali. Mas Fernão falou: Mamãe, você sabe que eu gosto de aprender. Gosto de conhecer novas coisas, novos horizontes, novas maneiras de fazer as coisas. E não adianta que eu não vou conseguir não fazer isso. Eu vou estar sempre treinando. Mas eu vou ter mais cuidado com a hora de comer, de também pescar para poder comer um pouco. A mãe, embora Fernão era um bom filho, uma boa gaivota, ela se preocupava, logicamente. E ele saiu novamente para os seus treinos, para os seus voos, para as suas descobertas. E assim Fernão seguia a vida dele, né, crescendo e aprendendo. Mas o grupo, né, o bando em que ele pertencia, não se conformava com isso. E ria, fazia chacota dele, porque ele não se preocupava muito com pescar, com encher a barriga, com ter comida, né? Na verdade, a única preocupação do bando dele era essa. A comida, pescar, cada vez mergulhar mais fundo para pegar peixes mais gordos, mais frescos, para comerem bastante, ficarem bastante empaturrados lá na costa da praia, né? E aí, assim, Fernando continuou, vou ser mais breve, o seu trabalho, até que um dia ele já estava triste, porque não tinha amigo, ficava muito sozinho, né? Porque ninguém queria ficar com ele, porque todo mundo só queria pescar. E ele um dia se aproximou dele um senhor, uma gaivota já velha, né? Não um senhor de pessoa, mas uma gaivota idosa que entendeu o seu problema, falou: Ah, Fernão, eu sei que você gostaria de fazer outras coisas, e como você não consegue, eu vou fazer o seguinte: eu vou te ajudar, eu vou te ensinar outras coisas que eu já aprendi na minha vida, e você vai aprender novas formas de voar, e você vai ficar satisfeito com as coisas que você vai saber agora. E passou a ter o Fernão como aluno numa turma de outras gaivotas que ele tinha. Não era mais uma turma numerosa, porque pouca gente se interessava de aprender a voar. A maioria só queria pescar. E aí, Fernão trabalhou ali com a gaivota Francisco, que era quem o orientava na aprendizagem dos voos. E assim passou o seu tempo, Fernando aprendeu todas as coisas que Francisco lhe ensinou, e chegou um momento em que Francisco falou: agora você já sabe tantas coisas que eu posso descansar. Você é o meu melhor aluno, você já pode tomar conta da turma, ensinar os novatos, né, e os que ainda não sabem as coisas que eles não aprenderam, e eu já posso descansar. E assim se foi, Francisco, e Fernão ficou tomando conta da turma. Assim como Francisco fez o seu trabalho com dedicação e, num dado momento, percebeu que, embora as gaivotas continuassem zombando dele, né, do bando, ele percebeu que ele já também tinha cumprido a sua tarefa no ensino aquele novo bando, aquela nova turma que tinha sido confiada a ele. E assim, Fernão disse para a turma dele: se vocês estão preparados para assumir, né, o ensino dessa nova turma que vai se formar, será que vocês são capazes de amar eles tanto que vai ficar aqui, embora tudo que vocês terão que enfrentar, para ensiná-los a fazer outras coisas além de pescar peixe para comer? E a turma ficou assim, meio preocupada, mas falou: não, a gente vai se esforçar para isso, assim como você se esforçou por nós. E assim, Fernão seguiu o seu destino, né, com outras gaivotas brilhantes que vieram encontrá-lo
para fazer parte de uma outra turma, num outro espaço, numa outra praia, onde ele aprenderia novas coisas. E assim, essa é a história do Fernão Capelo Gaivota. Uma gaivota diferente que não aceitava apenas aprender a comer, a pescar para comer. Ele precisava fazer as coisas que alguma coisa que fosse transcendesse essa essa esse desejo das coisas materiais. É isso. Tem algum significado para vocês? Tem, né? Quem são essas pessoas, essas gaivotas que, na verdade, só queriam comer? Como é que nós as chamamos hoje aqui, né, no nosso mundo físico? Como? Carmen? Fala aí, A Carmen. humanidade, somos A nós, humanidade, e especialmente materialistas, sim. os materialistas, né? Materialistas, as pessoas que se preocupam apenas e prioritariamente com as coisas materiais. Então, uma grande parte, a maior parte da humanidade faz parte desse grupo que se preocupa com os bens materiais, como possuir coisas, sempre mais o ter do que o ser, né? Possuir coisas e poder se alimentar e usufruir dos benefícios, né, de passear, de beber, de comer e se divertir, e não se esforçar para criar coisas novas, para novas descobertas, que são as coisas que estão para serem sabidas, aprendidas aí por nós e que a gente se recusa a fazer isso, né? Então, o que que é materialista mesmo? São as pessoas que se preocupam mais com as coisas materiais. E aí, o Livro dos Espíritos diz assim, que o materialismo é uma enfermidade obscura de onde surgem a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho, criando deformidades no mundo íntimo. Diz também, é o culto dos valores da matéria. Viver centrado nesses valores é a suposta felicidade na conquista de bens materiais, porque é uma suposta felicidade. Porque o que que nós temos hoje no mundo, né? Nós temos um índice preocupante, altíssimo, de depressão, de casos de depressão, de suicídio e transtornos mentais. Fora a criminalidade, a crueldade, como foi citado aqui em cima, que cada vez alcança assim formas e alcança situações alarmantes, né, que entram assim pela casa da gente adentro, nas telas das televisões e que nos deixam completamente perplexos de ver um ser humano capaz de realizar coisas tão tenebrosas, né, como a gente tem vindo. Então, essa preocupação que com as coisas materiais unicamente, essa crença de que a felicidade virá da posse desses bens materiais, é que faz com que cada vez mais esse desejo de possuir, esse desejo de poder, mova o homem sem que ele se acredite que ele tem algumas possibilidades além ali desse poder. Eu tenho um amigo, agora já desencarnado, que ele trabalhava num areal lá em Nova Iguaçu. E lá ele lidava com muitas pessoas de todos os tipos. No areal é um negócio do beira do rio, né? Que tira a areia do rio e põe nos caminhões para os caminhões venderem. É esse negócio. Então, muitas pessoas muito rudes ainda, né? Que trabalham naquele serviço. E uma vez uma das pessoas falou para ele assim, ele espírita, né? Tentando conversar com uma pessoa, trazendo alguma mensagem, né, de engrandecimento. E ele disse assim para ele: Ah, isso é uma coisa para você. Para mim, não tem mais jeito, não. O meu destino já está traçado mesmo. Não, não há nada que eu possa fazer que vai mudar a minha vida. Então, a minha vida vai ser assim mesmo. Essa é a concepção das pessoas que não têm
não tem um conhecimento, não se interessou, não chegou ao coração deles esse conhecimento do que transcende, do que vai além da matéria, do espiritual, né, da espiritualidade. Então, como não chegou até ele essa sensibilidade, ele não acredita que ele seja capaz, que ele tenha nele mesmo esses princípios que são da espiritualidade inatos no homem. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, não é, Rose? Elas podem participar? Se a pessoa desejar fazer alguma pergunta, mas normalmente nós vamos direto, tá? Tá, tá, então, porque eu quero saber como é que é. Então, na verdade, essa preocupação, né, que a gente tem com as pessoas, que se deve ter com essas pessoas que se abraçam às coisas materiais, precisam ser cada vez maiores. Um filme que ganhou o Oscar foi Enura, me causou assim, um impacto muito ruim, porque é um filme, olha, que ganhou o Oscar, que extremamente desagradável, especialmente para jovens, né? Porque é uma impressão, embora ele se diga que não tem esse desejo, mas ele tem um enaltecimento desses valores da riqueza, do poder, de poder fazer tudo o que você quer. Então, eu sou o máximo porque eu tenho dinheiro para pago qualquer coisa. Então, tudo eu vou ter acesso a tudo, tudo me será permitido porque eu tenho dinheiro e posso ter tudo o que eu quero, fazer o que eu quero, que o dinheiro vai me livrar de todas as coisas. Esse é o movimento do materialismo, que já foi pior ainda no nosso mundo físico. Né? Hoje tem outras coisas que são também ruins e que fazem par com o materialismo. Porque, na verdade, a gente é que fica sempre achando que a pessoa materialista é aquela que não acredita em Deus. Ah, fulano é materialista porque não acredita em Deus. Será que é isso mesmo? Não, né? O materialista não é. Na verdade, há pessoas que não acreditam em Deus e são menos materialistas do que outras que acreditam. Porque, na verdade, o materialismo é esse apego ao valor dos bens materiais, que faz com que você direcione todas as suas energias, os seus pensamentos, o seu tempo, para você conseguir esses bens. Então, é aquela mesma discussão de espiritualidade e religião. Quem é espiritualizado e quem é religioso? Será que todo sujeito religioso é espiritualizado? Né? A gente faz essa pergunta. Será que todo espiritualizado é religioso? Você não conhece nenhuma pessoa que seja espiritualizada e não seja religiosa? Então, essas coisas, elas não vêm coladas, né? Então, é isso que a gente está falando aqui, e que está lá nos livros que a gente pesquisou, que são esses dois que vocês indicaram, que está lá dizendo que não se trata ou não de ter dinheiro, que tem gente também pobre que não tem dinheiro, mas que, na verdade, é materialista, porque se preocupa sacrifica qualquer coisa, vida, filhos, educação, para poder ganhar dinheiro. O foco da pessoa é o dinheiro. Então, embora ela não tenha o dinheiro, não é rico, mas o foco dele é ganhar algum dinheiro. E muitas vezes sacrifica a tua própria vida, sabendo que terá um tempo curto de poder usufruir daquele dinheiro, mas prefere, né, expor a sua vida ao risco de qualquer momento morrer do que se conformar não, conformar não é uma boa palavra, mas entender que pode se viver uma vida mais simples, que isso muitas pessoas vivem e são satisfeitas, né? Vivem com tranquilidade, com fé, com equilíbrio, dentro de uma vida com maiores limitações financeiras. E aí, esse materialismo, como o Livro dos Espíritos diz, deriva do
O materialismo deriva do orgulho do homem, né? Especialmente o orgulho de achar que ele sabe tudo e que todas as coisas ele é capaz de resolver e acaba sendo até um pouco maior do que Deus. E o orgulho também de ter o poder, né? O poder é a grande mola que move o mundo, né? Tem aquela frase assim: quer conhecer um homem, dele poder, né? Porque aí você vai conhecer quem é aquela pessoa. E, na verdade, por que a onda de suicídio, de depressão, desses transtornos mentais? Porque na medida em que você alcança o poder, alcança a posse desses bens materiais, e lá não está a felicidade que você pretendia, e você continua não sendo feliz. Então, você se defronta com o vazio existencial. O que que é a tua vida? Aonde mais você vai procurar a sua felicidade? Se ali, se nessa posse dos bens ela não está, e você não conhece outra fonte, só te contaram que para ser feliz você tem que ter muitas coisas. A minha experiência de escola pública, de comunidade, é, foi de toda a minha vida profissional, né? E a gente via assim as mães, de certa forma, gostando de que o menino já tivesse algum tipo de atividade na comunidade, mesmo que fosse uma atividade ilícita, para poder comprar um tênis novo, para poder comprar uma roupa nova, para poder sair, né? Então, mas se rendiam, né, a essas atividades. E o menino também admirava o irmão mais velho, que já tinha o tênis novo, mesmo que vindo por esses meios que não seriam bons para ele, para o futuro dele, e que certamente encurtariam muito a sua vida física devido aos perigos que ele ia enfrentar. Então, esse sentido da vida, essa realização, né, da vida, essa falta disso, leva as pessoas a essa crueldade, a não mais sentir, né? Respeitar o outro, sentir a dor do outro. E, assim, já que eu estou sofrendo, todo mundo pode sofrer também junto comigo. Pode todo mundo. Que me importa se você sofre ou não, né? Esse alinhamento para a condição do outro. Isso, então, um psicólogo chamado Viktor Frankl, não sei se vocês já ouviram falar, ele falava exatamente desse sentido da vida, porque esse psicólogo ele ficou num campo de concentração. E ele fez uma pesquisa lá no campo de concentração durante todo o tempo que ele esteve preso, e ele viu que as pessoas que não tinham esperança de melhorar, de uma vida melhor, elas morriam logo. E as pessoas que tinham esperanças, elas conseguiam sobreviver mais tempo. Quem sabia que o filho só tinha sobrevivido e estava em algum lugar e tinha esperança de conseguir um dia sair e encontrar o filho, ele resistia mais à morte do que os outros, do que as outras pessoas que estavam achando que já não tinha jeito mesmo, que mais dia menos dias eles morreriam. Especialmente, né, gente, a ideia da vida futura. Se a gente não tem a certeza da vida futura, com certeza também as nossas esperanças e nossa força de encarar as nossas limitações, de buscar a nossa caminhada, vai ser muito menor. E por isso que é importante a luta do espiritismo. Uma das missões muito mais importantes da doutrina espírita é combater o materialismo. Aí você vai vendo que não é o materialismo só nessa questão de acreditar ou não em Deus. Isso não é o mais importante. O mais importante são as atitudes, os valores que a pessoa elege para guiar a sua vida. O que que você elege para guiar a sua vida? O que que é importante na sua vida? É isso que vai fazer a diferença. Isso vai melhorar ou não o ambiente, a psicosfera do nosso mundo, o ambiente em que nós vivemos e a sua própria vida mesmo, né? Sua família, sua casa. Porque numa casa, né, nas minhas andanças como professora, eu fiz uma pesquisa numa turma de
atualmente seria a sétima série, sétimo ano, né? E os alunos, eles não almoçavam com as suas famílias. Eram raríssimos os alunos que não comiam, né? Não digo almoçar, que hoje em dia as pessoas trabalham, muitas vezes não conseguem almoçar junto, mas fazer uma refeição ou outra, ou pelo menos no fim de semana, uma refeição com a família. Não sentam juntos na mesa, cada um pega o seu prato e vai sentar na frente da televisão. E aí é ótimo quando falta luz, que aí as pessoas conversam um pouquinho, né? Pelo menos quando falta luz, às vezes sai alguma conversa. E aí, coisas que não tinham sido ditas. Ah, aconteceu isso? Eu nem sabia, não deu tempo de falar, porque estava assistindo 1000 programas, né? A gente não consegue nem falar com as pessoas. Esses afastamentos é que fazem com que a gente não consiga ter um mundo melhor. Porque se nós não nos melhorarmos, nós não vamos ter um mundo melhor, porque depende de nós. Platão dizia que o maior benefício que você pode fazer a uma pessoa que você ama é você se melhorar. Porque se você se melhorar, você vai melhorar o ambiente, você vai melhorar o entorno, você vai melhorar o planeta vai afetar aquela pessoa, vai conseguir que ela tenha um ambiente melhor para ela viver. Então, esse benefício que ela vai receber vai ser perene para a vida toda, para a eternidade. Só que a gente tem muita dificuldade de pensar em termos de vida futura, de vida após a morte. A gente não consegue, né? A gente fala assim, né? Uma pessoa está doente, está com câncer, e aí, coitada, não vai ficar boa. Vai, vai ficar boa. Não vai ser nessa existência, mas vai ficar boa na outra existência, né? Porque a gente só considera essa existência. Se a pessoa não vai ficar boa nessa existência, não vai ficar boa. Não, ela não, a vida não continua. A gente não tem até aquela ilustração da vida como um sobe e desce, assim como se fosse uma onda, ora no mundo espiritual, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual, ora no mundo físico, né? Então a gente é uma vida só que você passa em diferentes níveis, né? Diferentes planos, mas na verdade é uma só vida. Então, a missão do Espiritismo é dissipar as sombras do materialismo, mas não dessa briga social, não. É uma briga social da convivência, do viver junto. Não é uma briga política da sociedade só em geral, não. É uma briga do dia a dia, uma busca de convivências mais saudáveis, de convivências mais fraternas, mais altruístas, para que você possa estar melhor no mundo. Você mesmo pode estar melhor no mundo. E especialmente o grande lance, a grande carta da doutrina é esclarecer sobre a destinação do espírito após a morte. Esse é o grande lance, porque a gente fala, gente, mas a gente não age como se a gente soubesse isso, como se a gente tivesse certeza disso. A gente se desespera, a gente acha, olha, como pode uma criança, tudo bem, uma criança é uma coisa que dói assim no coração, sensibiliza a gente quando está doente e tal, mas nós não podemos nos desesperar, porque sabemos que não há injustiçados no mundo, não há injustiçados, porque Deus é justo. E é misericordioso. Ele não só é justo, como é misericordioso. Além de ser justo, ele ainda é misericordioso. Mas a gente sempre fica achando como pode acontecer isso com a Rose tão boa, mulher dedicada à doutrina, como fica doente, né? A Alzeni, lá do Aristides, quebra a perna lá, passeando lá no Deus me livre, fica sem poder andar, sem ir à casa espírita. Todas as coisas são de acordo com as suas necessidades. E, além disso, há as coisas que você mesmo busca para você, você mesmo, acontecimentos que fogem ao seu. Tudo não está escrito, não está determinado, né? Há algumas coisas que acontecem pela sua imprudência,
porque você não se cuidou o suficiente, né? Então, todas as coisas não são determinadas para você. Há um nível de livre-arbítrio que Deus nos concede com a sua bondade, com a sua capacidade de amar aos seus filhos tão grande que deixa que eles cresçam livremente, que aprendam, que busquem as suas descobertas, eh, suas conquistas e tenham satisfação com elas. Eu estou olhando aqui o riso da Denise de Oliveira. A Denise tem um riso de esperança. Então, é esse riso que a gente precisa colocar no nosso rosto. Então, porque ela tem, ela agora, porque o nome dela está em cima do rosto dela, e quando aparece a figurinha, é que aparece o rosto dela todo. Agora eu não vejo sua boca, Denise, mas quando você coloca o retratinho, aí que eu apareço, aí que eu vejo. Então, olha só como é que o riso dela me contagia. Eu olho para ela ali rindo e ela me dá vontade de falar para ela, porque ela está ali com aquela garra, com aquela gana de buscar e aprender e também fazer isso para poder conseguir alcançar maiores conquistas na sua trajetória da vida física, né? Então, se a gente ficar pensando que vai desaparecer, imagina uma pessoa que pensa que tudo vai desaparecer na vida dela, que ela não vai ter mais lembranças, mais esperança, nem mesmo ela não vai existir mais, né? Imagina que transtorno, que assim, qual é o estímulo que você tem de viver se você pensa assim, né? Você precisa ser, ser estimulada a isso. É uma amiga psicóloga que o pai dela morreu. E ela foi, na hora que ela foi ver o pai lá no velório, né? Ela me contou depois, falou, ela né, não acreditava em Deus e depois da morte, nada disso. Ela chegou para mim e falou assim, Rei, eu olhei para ele, mas o meu pai não estava ali. Tinha uma coisa que o meu pai era aquele corpo, não tinha nada ali do meu pai. Sabe, ela sentiu a falta do espírito, da energia, da vida que aquele corpo trazia. Quando ela olhou, ela se inteirou da condição da morte, que é esse afastamento do corpo físico, que você vê o corpo físico que já assim, sem nenhum tipo de ação, de energia, de tônus vital, né? Que se esvaiu. Olha só, isso ajudou ela a enfrentar aquele momento difícil, porque ela é uma pessoa que não acreditava em nada, seria mais difícil para ela enfrentar esse afastamento, essa dor, essa morte do pai, né? E, no entanto, isso deu a ela um alento maior, né? E aí, diz o livro dos Espíritos, também a perda da individualidade, achar que a gente vai voltar. Já pensou tudo que você lutou, que você aprendeu, que você estudou, as amizades que você construiu, tudo isso se desfazer para nunca mais, não é? Isso é você não perder a sua individualidade, você não pensar bem mais de nada, você não começar tudo de novo, né? Isso seria muito é, é, desalentador, um desalento, né? Você ia ficar desalentada. É como quem tem Alzheimer, né? Alzheimer, que esquece tudo. Então, aí você vê uma pessoa com Alzheimer, você se dá uma tristeza, né? Você, poxa vida, é uma pessoa, você que se parece com o seu esposo, né? Uma pessoa que conviveu comigo 50 anos, de repente não vou conhecer mais, não vou nem saber quem é, não vou nem mais lembrar as coisas que eu vivi com ele, com ela, né? Isso dá uma tristeza. Então, imagina as pessoas que não acreditam na vida após a morte, as que pensam isso, que você perde a individualidade, que você volta para um todo universal, até mesmo para quem acredita que a volta do todo universal, seria muito desalentador, né? Então, e na verdade, as pessoas dizem assim: ninguém voltou da morte para nos dar informação nenhuma, mas nós sabemos que voltou, que as pessoas voltaram da morte.
para trazer as suas informações aqui. Não só trazer verbalmente, mas para serem vistos e até tocados por outras pessoas. Imagina que coisa mais engrandecedora, que coisa mais consoladora. Aí que vem a consolação do conhecimento, porque você sabe da vida após a morte. Você sabe que aquela pessoa não desapareceu da sua vida, que você um dia vai conseguir reencontrá-la, quiçá ainda nessa própria vida, através da psicografia, da materialização, de tantos outros recursos. E daqui a alguns anos já é possível que hajam telas que a gente já veja aqueles que estão na espiritualidade e fale com eles através das telas, né? Então, olha só quantas expectativas boas, quantas coisas boas que a gente tem a esperar. Então, por isso que o Livro dos Espíritos diz assim, ó, o espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, porque ele resgata a fé. Assim, Deus permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Olha só, Deus permite que isso aconteça, que haja as relações do mundo espiritual com o mundo físico, para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro, que seria um total desalento se nós não tivéssemos nenhuma notícia concreta e a certeza, né? Porque a gente não acha, a gente sabe da vida após a morte, né? Que não é eu penso, eu acho, eu sei da vida após a morte. Então, o Reformador de setembro de 2010, aquela revista da FEB, ele coloca assim no seu editorial: atender ao ser humano em suas necessidades de esclarecimento, assistência e orientação em caráter de urgência é dever de todos que já foram beneficiados com o conhecimento da doutrina espírita e com o trabalho pioneiro e abnegado dos que participaram de sua codificação e se empenharam na sua difusão, colocando a sua mensagem consoladora e esclarecedora ao alcance e a serviço de todas as pessoas, sem distinção. Isso é que vocês estão fazendo aqui agora. Vocês estão colocando a mensagem espírita à disposição, mensagem consoladora, esclarecedora, ao alcance e ao serviço das pessoas. Quando você convida, vamos lá no grupo de estudo, liga lá no dia tal, vai ter um estudo disso assim, assim, vai lá. Você está tendo um trabalho abnegado na difusão da doutrina, que é um trabalho importantíssimo. A gente não valoriza, a gente não se dá conta do valor desse trabalho que vai esclarecer e com isso vai consolar e vai fazer com que a pessoa mude os seus valores, as suas atitudes, a sua modo de proceder e de pensar, buscando relações mais amorosas, mais fraternas, mais que solidárias para que o mundo se torne um espaço melhor. Então, eu estou com pouco tempo, né? Eu não sei se era esse estilo Tem mais 10 minutinhos. eu não sei se era esse estilo de trabalho que vocês esperavam, mas é, na verdade eu penso que esse trabalho que você fala mais do dia a dia, ele atinge mais as pessoas nas suas necessidades. Então, qual é o alto preço que o materialismo nos cobra, né? Aqueles que abraçam uma atitude, as ideias, os valores materialistas, né? Porque nós temos uma escala de valores, as coisas que você prioriza na sua vida, né? Que vão estar mais importantes, mais no alto, né? E as que você põe de lado, que se der eu faço, se der eu vou,
né? Então, a gente tem. Não é, a gente não está aqui apregoando que você vai se retirar do mundo da vida, não, né? Todo mundo pode sair, pode passear, pode fazer. Tudo isso tem seu tempo, né? Seu espaço para. Porque as pessoas também não devem se retirar da vida. Eu gosto muito de falar dos amigos, dos meus amigos, né? Porque a gente conversa muito, então a gente tem muitas coisas que o outro pensa que é interessante. Eu tinha um amigo que falava: eu não vejo repórter, não vejo televisão, não vejo novela. Eu falo, mas tu é expositor, tu tem que ver, porque, porque você tem que saber o que que as pessoas estão vendo. Você tem pelo menos que se informar do que está acontecendo no mundo, do que as pessoas estão vendo. Olha, está tendo um alto índice de vingança. Uma vez a gente percebeu isso, que todas as novelas estavam abordando uma temática de vingança, as vinganças mais tenebrosas, mais horríveis. Quer dizer, você vê aí você vai vendo o mal que isso está fazendo na cabeça das pessoas. Aí no atendimento fraterno começa a pipocar esses casos que são também vindos desse, porque a televisão é formadora de opinião. Se ela é formadora de opinião, ela vai entrar nos lares e na cabeça das pessoas e fazer esse estrago de a pessoa não pensar e achar que tudo que está sendo dito e feito ali na televisão pode ser reproduzido na vida material. E não pode. Então, muitas as pessoas, às vezes, iludidas com o que elas veem, buscam soluções para as suas próprias vidas que são altamente desastrosas, né? Então, as pessoas que precisamos construir relações humanas mais saudáveis, mais amorosas, porque as pessoas inclinadas ao consumismo, né? A gente tem muita tendência assim, a gente está chateada, ai, vou no shopping. Vou no shopping para desestressar. Quem já não disse isso, né, gente? Não tem dinheiro, mas vou olhar a vitrine. Vou olhar as vitrines já me alivia. Então, quando a gente coloca, né, a nosso equilíbrio emocional no consumo, né? Um amigo diz assim que o shopping é como se ele falou assim: eu vejo o shopping como aquela medusa, sabe a medusa, aquela mulher que tem aquelas cobras assim na cabeça, um monte de cobras assim na cabeça, com aqueles cobras assim, ele falou, eu vejo o shopping como uma coisa assim, ele fica traindo as pessoas. As pessoas entram lá, passam o dia. Essa pessoa aqui também faz isso. Mas a pessoa vai lá e perde a hora lá vendo vitrine, né? Então, a gente se deixa envolver por esses apelos, né, da vida, do consumo, e você sabe que aquilo ali é consumo, é consumismo, você não precisa daquilo, mas você embarca, né? Embarca naquela situação de consumo. Um japonês que fazia acupuntura em mim disse assim que ele olha nos mercados, ele olha os carrinhos e que ele lembra já um senhor, né, que era na época que eu era mais nova, ele falava assim, e eu que já passei tanta fome com as guerras, com as coisas lá que aconteceram no país dele, aí ele falou que ele estava no Brasil, mas ele não era daqui do Brasil. Ele falou, eu fico vendo, meu Deus do céu, quanta desperdício, né? Que será que essas pessoas vão fazer se faltar a elas o necessário básico, como falta? Porque nessa nossa terra, por mais que a gente reclame, é daquela que se plantando nela tudo dá. A gente não tem um inverno da Rússia, né? A gente não tem esses desastres ecológicos que o Japão, a China, aqueles outros países lá do Oriente têm, né? A gente não enfrentou conflitos armados de guerras. Que isso, gente? Conflitos armados de guerra. Não, isso é uma invasão da internet na sua tela, sabia? Aí a gente não enfrentou. Quando a gente hoje vê, quando a gente está ao vivo e a cores e vendo o que está acontecendo nos países que estão em guerra, e você vê aquela destruição, aquelas pessoas doentes, e aquelas casas todas destruídas, você fala, meu Deus, como é que a pessoa faz para ficar 2 anos nessa situação? Né? Olha o índice de resiliência do ser humano, como ele quer viver,
que apesar de toda aquela destruição, toda aquela carência, toda aquela necessidade, ela ainda luta, né, para continuar vivendo. 22, caramba. E as pessoas, o consumo, ele leva a satisfação imediata, né? Aquela, parece que na hora que você comeu aquilo, que você comprou uma roupa, você tem uma felicidade imediata, mas que não perdura, né? Nós teríamos outras coisas, então a amizade, a qualidade da experiência vivida, a responsabilidade com o mundo e com a humanidade fazem as pessoas mais felizes. Você se sente mais amparado nesse todo que é a humanidade. E olha que nós somos a humanidade que está aqui nesse planeta é só uma humanidade. Essa não é a única humanidade. A gente fala, a humanidade está perdida. Qual? Essa nossa aqui do planetinha, né? Do nosso planetinha azul. Mas quantas outras humanidades existem em outros planetas, muitas muito superiores à nossa e outras inferiores à nossa também. Então, não esquecer de quando falar em humanidade, lembrar que não é só essa que está aqui na Terra, não. Que tem humanidade aí pelas galáxias. Tem gente para tudo quanto é canto por aí. E a gente nem lembra disso, né? Então, é preciso a gente se esforçar para organizar a nossa vida, não dando valor. A gente gosta de ter um carro novo, gosta de ter uma televisão nova, de ter carro para andar de carro. Gosta, aí é natural isso. Ninguém vai fazer apologia da pobreza aqui, mas que isso não te traga, você não sofra porque você não tem uma televisão de 55 polegadas, que você não se desespere porque você não pôde trocar de carro, não pôde comprar um carro mais novo, né? Que essas coisas não te tragam sofrimento, porque você não conseguiu botar no cabelo aquela trequinho que você que custa não sei quanto. Então, nós precisamos dimensionar corretamente a importância das coisas na nossa vida, para aí nós sabermos como viver, né? E aí nós teríamos a dizer alguma coisa sobre Leon Denis, que por isso que os grandes nomes, Kardec, inclusive, Leon Denis, muitos outros nomes, grandes nomes, Bezerra de Menezes, do movimento espírita, eles têm ativa participação social. Não são pessoas que se isolam, que ficam ali, não quero saber o que está acontecendo ali do outro lado da ponte, não tenho nada com isso. Eles se sentem, tendo, sim, muita coisa com isso, onde quer que a coisa esteja acontecendo, até em outras galáxias distantes, né? Que Bezerra de Menezes, ele não quis ir para outro planeta, convidado por Maria a ir para outro planeta, porque já tinha condição de ter um planeta mais evoluído, e falou, não, quero ficar na Terra, tenho uma amizade lá com algumas pessoas. Assim, Bezerra preferiu continuar o trabalho no planeta antes de buscar, né, outras tarefas, outras realizações e aprendizagens, que é lógico que ele não vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ele vai trabalhar onde quer que ele vá, né? Então, mas ele preferiu continuar aqui trabalhando. E agora, a gente já está na hora, né? Então, a gente teria como dizer que as coisas que Leon Denis fez pelo social, pela escola, pelo ensino, muitas coisas, realizações que ele fez, assim, sem ganhar nada, voluntária, né? Que ele era um filósofo, mas que ele tinha uma participação social muito intensa, além da questão religiosa, da questão, da caridade nas instituições em que ele frequentava. Na vida pública, na vida comum, ele também tinha participações para nós não ficarmos assim omissos, né, diante das questões sociais que estão na nossa frente. Nós não podemos permanecer omissos diante de uma criança dormindo na calçada. Não podemos olhar com indiferença. Pode ser que você ainda não tenha coragem de fazer nada efetivamente, mas que você não banalize isso, né? Que você não olhe para isso, ou nem consiga, nem veja. Você viu a criança de canto caída ali? Não, vi não, onde? Sabe, que as pessoas, que as pessoas não sejam invisíveis para você,
né, e que estão à sua frente, que se você esbarra nelas a todo momento, elas precisam ser vistas, né, para poder haver um trabalho de resgate a essas. Sabe que o índice de desequilíbrio emocional e mental que acomete uma pessoa que não tem onde morar é altíssimo. Morar na rua, você ter uma referência de um lugar que é seu, pode ser até debaixo dentro de um túnel, dentro de uma ilha, e você, as pessoas não põem a sua casinha lá. Você vê a necessidade. A pessoa pendura a panelinha, latinha ali, bota um negócio lá para ser a cama. Eles arrumam, botam até florzinha nas camas, porque é uma necessidade do ser humano ter aquele espaço dele, com características dele, né? Então, ele precisa disso. É um alto índice de desequilíbrio mental e que acomete as pessoas que não têm nenhum lugar para ficar, ficam completamente soltos, no mundo. Então, como espíritas, nós teríamos aqui uma série de atitudes que ele deveria ter no seu dia a dia. Mas eu diria que, além das atitudes que nós já falamos bastante aqui, que o espírita precisa desenvolver e realizar na ação global que ele precisa ter, né? Global no sentido, não é da Globo, não, né, gente? Global no sentido do globo, do planeta. E de quanto as pessoas, a casa espírita precisa contribuir, eu vou me ater ao que ele fala da casa espírita, das 11 atitudes que na mensagem, né, de cada para leitura, como as casas espíritas podem colaborar na educação do espírito, porque a mensagem, minha irmã, eu fala sobre a importância da educação do espírito, né? De encaminhar a educação para a formação desses valores, formação do ser humano de bem, formação de pessoas melhores, para poder trabalhar e criar um mundo melhor, que não vai vir do céu, não vai ter nenhum salvador da pátria, somos nós mesmos que temos que transformar esse mundo e fazer dele um mundo melhor. Ninguém vai vir aqui fazer isso, não. Né? Somos nós mesmos que temos que fazer, a partir de que nós nos melhoramos. Porque na medida que você se melhora, você já não consegue fazer as coisas erradas que você fazia, porque todos nós já erramos muito, né? Mas a gente começa a melhorar a nossa atitude, e aí, melhorando a nossa atitude, isso tem reflexo na sociedade, e você vai melhorando o ambiente, a psicosfera, a natureza, tudo vai melhorando e tudo vai tendo progresso, tudo vai progredindo, né? E vai. é, Você está com o microfone fechado, Denise. E- É inexorável, eu gosto muito dessa palavra. Ah, é verdade, isso é inexorável. É inexorável, mas tem um tempo que esse é você que dá. Esse é você que dá, porque depende de você. Jesus não vai vir aqui, Deus não vai vir aqui pessoalmente para poder lembrar você que quando você fica com a torneira aberta lá na cozinha toda a vida, você está estragando a água do planeta e amanhã ou depois você não vai ter água no planeta. Então, isso não vai ser possível, você vai ter que despertar essa consciência em você, né? Então, gente, aí ela está, Emmanuel diz aqui em 11 itens, que eu não vou repetir, não vou poder falar, mas que vocês podem ler em casa o capítulo, né, na página, eu vou ver aqui depois para vocês, página 193, o item 68, materialismo. Então, ele vai dizer que você tem que colaborar com o esclarecimento das pessoas, oferecendo livros, não só livros espíritas, como livros esclarecedores, livros de formação da pessoa humana, e criando, colaborando na criação de escolas para adultos e espaços onde não tem a escola, o que você puder fazer para que aquela escola passe a existir, você faça. Na imprensa, você sempre procurar o teu todo o acesso que você tiver à imprensa, você veicular coisas que possam ajudar. Está na hora de encerrarmos de tudo. Então, tudo isso que vocês vão ler lá, a Casa Espírita ela não deve ficar omissa, ela deve continuar
continuar e cada vez mais trabalhar para que esses esclarecimentos cheguem às pessoas, para que elas possam modificar as suas vidas e tornar as suas vidas melhores. Esse é a tarefa e a missão da Casa Espírita. E quem realiza a missão da Casa Espírita é quem? Somos nós. Somos nós que estamos lá. Nós que emprestamos as nossas mãos, nossa cabeça, nosso pensamento para essas realizações. Rose, me desculpe aí o tempo, mas eu espero que possa ter contribuído de alguma forma para nessa noite, né? Para com esses esclarecimentos. E, ai, que lindo, muito doce. Obrigada, gente. E que a gente possa se ver outras vezes. Ele é o seu marido? Ai, que lindo. Também tenho 50 anos de casada. Que bom, minha amiga, que bom estar aqui com você essa noite, agradecendo muito a você por trazer essas reflexões tão importantes para todos nós que estamos aqui a caminho, não é? É Estamos verdade. aqui a caminho e precisamos pensar muito sobre isso, saber o que valorizar, saber o Estamos que na nossa melhor encarnação, hein? Não ah, esqueça. com certeza, eu sempre digo isso. Essa é a melhor encarnação. E não podemos perder tempo, não é? Então temos que saber o que valorizar, porque nem tudo vale a pena. Então nós temos que saber o que realmente vale a pena, o que vai fazer a diferença na nossa caminhada e o nosso retorno ao plano espiritual. Porque, afinal de contas, né, nós queremos, na próxima encarnação, voltar aqui na Terra, assim, para colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu e ajudar os nossos irmãos de caminhada. Que essa é a missão que o Senhor nos concedeu a realizar, né? Então, muito obrigado. Leve o nosso abraço aos companheiros da Casa Aristides Obrigada. de Teresópolis. Esperamos poder contar com você mais vezes nos nossos Ah, estudos aqui na nossa casa, tá bom? tudo Um bem, com beijo no seu certeza. coração. Bem, meus irmãos, para a gente encerrar aqui a nossa reunião de hoje, eu vim pedir para a nossa irmã Denise. Denise, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Faço sim, Rose. É muito bom ouvir uma professora falar, né? A gente, quando está aposentado, tem que colocar a nossa energia em outro lado, né? Em outra questão, né? E realmente falar de Jesus, falar do propósito do Espiritismo é sempre muito bom para a gente poder tomar esse ânimo novamente, né? E ter novas ideias para a nossa casa espírita, para poder fazer a nossa parte, né? A parte que nos cabe. Então, muito agradecida ao Senhor por mais essa oportunidade de estudo, mais essa oportunidade de ouvir essa nossa nova amiga, fazendo com que todos esses ensinamentos, Senhor, ecoem dentro dos nossos corações, das nossas mentes, agradecendo aos nossos queridos mentores, os nossos orientadores espirituais, aqueles que estão junto a Francisco de Assis, nos envolvendo nessas reflexões, fazendo com que nós conseguíssemos compreender um pouco mais das leis do nosso Pai. Então, Senhor, muito obrigado por suas leis, muito obrigado pela vinda do nosso irmão e mestre Jesus, e agradecemos sempre, Senhor, todo esse amor que nos envolve. Lhe pedimos a sua permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje, essa palestra pública, que muito nos acrescentou. Permaneça em nossos corações, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Espero que todos estejam aí renovados, né? Com as ideias
que nossa companheira Cirlei nos trouxe. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso, buscando cada vez melhorar mais. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo estudo do livro Sermão da Montanha, né? Essa obra, esse sermão que é o conjunto dos ensinamentos do Cristo, que precisamos realmente apreender e colocar em prática. Que o Senhor nos abençoe a todos. Tchau. Cirlei, muito obrigado, querida. Foi um prazer passar Eu que agradeço. esse estudo agora junto com você. Espero que você tenha gostado da nossa companhia. Ah, com certeza. Muito Um beijo, gostosa. amigos. Um beijo. Beijo, Tchau, gente. tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós. Eu vou encerrar aqui para todo mundo, tá? Ó, beijinho aí.